fotos de extraterrestres, vou mostrar para vocês 4 fotos de supostos extraterrestres, né? Ou tripulantes aí de objetos voadores não identificados. E um desses casos é bem interessante porque ocorreu conjuntamente com a tomada da foto uma abdução. É isso mesmo que você está ouvindo. O primeiro caso que envolve uma foto de um suposto alienígena, extraterrestre, tripulante de OVNI, a gente não sabe muito bem o que é essa criatura, né? Porque alguns dizem, é um ET, pode ser um fantasma, pode ser um pé grande, né? Algum animal da criptozoologia, a gente não sabe o que é. A primeira foto, ela foi obtida pelo avô de uma pessoa que não quis se identificar e ela enviou a foto para um canal chamado UFO Case Book, né? E isso aconteceu no dia 14 de agosto de 2003, quando essa testemunha anônima enviou essa fotografia para esse grupo aí que divulga coisas sobre ufologia. E o caso, ele contou que foi o avô dele que enviou essa fotografia, ele teria tirado essa foto no Alasca, né? Então o fato aconteceu no Alasca, uma área ali muito bela, né? Cheia de pinheiros, né? De vegetação, gelo também, uma área bem erma. E segundo o neto, né? Que recebeu essa foto do avô, teria acontecido em 1930. E ele escreve, né? Para esse canal da seguinte forma, abre aspas, eu sei que parece um alienígena ou um pé grande, e sei que meu avô estava me contando a verdade sobre ele ter tirado esta foto. E por isso que eu acho que deveria estar nas mãos certas. Você é o único para quem estou enviando isso, então, por favor, respeite minha privacidade e não entre em contato comigo sobre isso. Quer dizer, a pessoa botou um ponto final ali, não quer se identificar, e consta, né, que o avô dela, né, a história, que ele viu pela primeira vez esse ser durante uma caminhada que ele estava fazendo em direção a um lago, e aí ele acabou perseguindo essa criatura até que ele chegou mais perto, o suficiente ali para tirar e sacar uma fotografia dessa estranha criatura. Bom, então vamos ver essa fotografia, embora não dá para falar assim que seja realmente um alienígena, alguma coisa, é uma criatura estranha, mas a fisionomia dela lembra muito a tipologia de alguns casos ufológicos. Como é uma foto antiga, né, da década de 30, então não dá assim para falar alguma coisa, também não existe relato, informação de que tenha sido feito algum tipo de análise nessa fotografia, mas seria uma das fotografias mais antigas de um ser ali estranho, né? Então, o segundo caso, ele aconteceu na Inglaterra, no dia 1º de dezembro de 1987, com uma testemunha ali que ela não quis também se identificar na época, ela se identificou para os pesquisadores, para o pessoal que inclusive analisou a fotografia, e ela chegou a ser abduzida durante a experiência que ela teve numa região chamada Wilkley Moor, né, que fica em West Yorkshire, na Inglaterra, com um ex-policial aposentado, que a gente, o nome dele, né, foi dado um pseudônimo de Philip Spencer, né? Então Philip Spencer, ele estava ali andando por essas montanhas. Esse local assim é bem ermo e inclusive é um local onde a gente encontra algumas vestígios, né, arqueológicos, tem alguns petroglifos, né, algumas pinturas bem diferenciadas nas pedras. Não se sabe se o vestígio arqueológico dessa região está relacionado a esse fato. Então, o Spencer, né, esse ex-policial, ele estava andando ali e, segundo o relato dele, ele viu essa criatura e tirou uma fotografia. E ele viu também um objeto voador não identificado na ocasião. Quando essa fotografia chegou às mãos dos pesquisadores, por exemplo, um dos pesquisadores foi o Bruce Maccabee. Bruce Maccabee é bem conhecido aí da ufologia por fazer análise de foto, ter investigado vários casos, e ele foi um dos pesquisadores que teve em suas mãos essa fotografia. Infelizmente, ele diz que, por ser uma fotografia muito granulada, não foi possível fazer uma avaliação assim perfeita. Mas um outro pesquisador que também teve assim contato, né, com o Spencer foi o Peter Hook. Ele analisou assim mais profundamente, ele é bem cético a respeito dessas coisas, e ele foi, a princípio, assim, falar, será que é? Será que não é? Né? Será que a pessoa, o Spencer, está falando a verdade? Então ele resolveu ir mais a fundo. E aí, enquanto a fotografia estava sendo analisada e tudo mais, o Spencer começou a ter alguns sonhos, né, com seres ali, alguma coisa, nave, tal, e aí resolveram, então, fazer uma hipnose regressiva, o que ele aceitou, e aí essa hipnose foi realizada por Jim Singleton, né, e foi aparecendo ali outros aspectos da história, né, quer dizer, não era só, ele foi andando e viu ali a criatura, tirou foto, na verdade, ele foi abduzido, levado a bordo de uma nave lá, passou por algumas experiências, e aí a fotografia, na verdade, já foi no final, quando já tinham largado ele no local ali, ele viu já a criatura indo embora, né? Então, não era assim apenas um contato que ele teve inicialmente,
e tirou a foto e acabou. Não, houve abdução, segundo os especialistas aí, e depois, no final da abdução, é que ele tirou essa fotografia desse estranho ser. Pena que a fotografia assim tá bem longe, ela é bem pixelizada, né? Então fica difícil, como o próprio Bruce Maccabee falou, de fazer uma análise acurada. Mas esse caso da Inglaterra, ele é considerado como um dos casos bem importantes, vamos dizer assim, está entre os 10 casos mais bem persuasivos conhecidos lá na Inglaterra, envolvendo OVNIs, abduções e até fotografia de OVNI e de seres, né? Nesse caso, um ser aí bem estranho. E a gente percebe ali que é uma criatura bem estranha. Os céticos, na época, tentaram falar que era uma montagem, alguma coisa, mas as análises não revelaram nenhum tipo de montagem. E houve, assim, uma tentativa de explicação por parte dos céticos, dizendo que ele talvez tivesse colocado ali um papelão pintado, né, com essa criatura para simular alguma coisa. Mas o que sabe-se hoje é que, de fato, ele experienciou uma situação, né, uma abdução verdadeira, e a fotografia tem grandes indícios de ser realmente um fato autêntico. A terceira fotografia aí de uma criatura estranha, ela vem do Canadá, né, foi tirada no dia 18 de junho de 2011 por uma mulher que estava ali acompanhada das suas filhas, né, tinha 3 filhas, ela estava passeando no Parque Chauveau, em Quebec, né, fica na cidade ali de Quebec, no Canadá. Então ela estava ali com as filhas, passeando nesse parque, é um parque que é bem visitado pelas pessoas, e ela acabou tirando várias fotografias do local, né, da paisagem, que ela achou bem bonito. Ao chegar em casa, após esse passeio no Parque Chauveau, ela percebeu numa das fotografias uma criatura estranha, um ser ali humanoide, né? Bem esquisito isso. A gente vendo aí, ampliando essa imagem, a gente percebe que é realmente algo bem estranho, que lembra até um grey, né? Um cinzento lá, alguns desses seres humanoides que vez ou outra estão presentes nos casos ufológicos. Essa foto ela também foi analisada e foi dado como autêntica, não tem nenhum sinal de manipulação, né, de trucagem, né? Então realmente era alguma coisa que se encontrava na fotografia. Infelizmente nem ela, nem as 3 filhas viram essa criatura naquele momento, mas ficou o registro fotográfico aí para vocês. A quarta fotografia, né, o quarto caso, foi um fato aí, uma fotografia que viralizou na internet a partir ali de agosto, setembro de 2023. Então é bem recente. A própria imprensa, ela publicou, né, na TV ali algumas matérias, né, divulgando essa fotografia. Então a gente tem, assim, várias divulgações feitas pela internet, pela imprensa televisiva, mostrando essa fotografia, já que era uma fotografia aparentemente bem nítida, né? E onde que ela foi tomada? No rio Pilcomayo, em Tarija, que fica na Bolívia, né? Então uma região também ali turística. Tem bastante turista que vai para lá para fazer caminhada, tem esse rio Pilcomayo que é muito bonito. E algumas pessoas vão para lá então para fazer fotografias, porque tem um vale também, tem umas montanhas, é um lugar muito bonito. E aí contam, né, que obtiveram essa fotografia, tiraram foto de uma pessoa ali e no fundo, lá atrás, nas margens do rio Pilcomayo, foi assim gravado essa criatura estranha, né? Como se ela estivesse andando ali, né? Isso causou bastante polêmica, muitas pessoas comentando, isso é um fake, é uma montagem, outros, não, é autêntico. Teve até uns russos que pegaram a imagem, a fotografia, fizeram uma análise e chegaram a comentar que era autêntico, né? Mas o Eric Giavedoni, que é um pesquisador também, assim como outros pesquisadores, descobriram que, na verdade, não se tratava de uma fotografia de um ser ali, de um alienígena, né, autêntico. Na verdade, foi um fake gerado aí através de um programa que a gente tem para celular. Ele traz vários stickers, então tem alguns seres ali alienígenas, né, o tipo Grey, e tem também algumas naves. Então, esse aplicativo de celular, ele possibilita que você inclua na imagem, na foto que você está tirando, uma criatura alienígena ali, ou uma nave no céu. Então é uma brincadeira, é um aplicativo de brincadeira que infelizmente alguém que não se identificou, né, e soltou essa foto aí que acabou viralizando, soltou aí no mercado essa foto e um monte de gente divulgando, ou seja, prestou um desserviço ao estudo do fenômeno OVNI. Outra coisa que é interessante de mostrar é que a posição que o suposto alienígena estava ali na foto é a mesma de um sticker, de um desenho que a gente tem nesse aplicativo de celular, que se você pegar e fazer uma comparação, você vai ver ali que se trata da mesma criatura, inclusive na mesma posição, né? Inclusive no mesmo gesticular que ela está andando. Então, verdadeiramente, essa fotografia aí que é um fake. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque fotografias podem ser forjadas, podem ser falsificadas, e hoje, com inteligência artificial, hoje, por exemplo, com esses programinhas, é possível fazer algo desse tipo. E aí vai
praticamente prejudicar o estudo sério do fenômeno OVNI. Então, quando os pesquisadores têm em mãos algum tipo de evidência, né, fotográfica desses seres, ou das naves até, tem que ser feita uma análise bem profunda, bem sistemática ali, com programas forenses, para tentar identificar se trata de alguma coisa real, ou se de repente é uma montagem feita por IA, por inteligência artificial, né?